Olá, nono ano! Vamos finalizar o estudo das funções, hoje resolvendo os exercícios sobre função quadrática, tá? E aí vamos fazer os exercícios da página 235 e da página 236, ainda do capítulo 9 do módulo 3 de vocês. Então, a questão 8, a gente tem uma função dada por ax² mais 4x mais c. A gente só tem o valor do coeficiente b dessa função. Falta determinar o coeficiente a e o coeficiente c. E para isso, a questão nos dá a informação que f de 1 é igual a 3 e f de 0 é igual a 5. Então, a gente já viu no estudo da função quadrática que a f de 0 vai nos dar o termo independente da função, certo? Então, se f de 0 é 5, o nosso c é quando eu substituir toda a função por 0, né? Então, no lugar de x, então o único valor que não tem x, que eu não vou poder multiplicar por 0, então c é igual a 5, nosso termo independente. Então, nossa função se resumiu a ax² mais 4x mais 5. Agora, vamos descobrir quem é esse a, quem é o nosso coeficiente que acompanha o x², utilizando a informação que f de 1 é igual a 3. Ou seja, quando eu substituir a minha função por 1 no lugar de x, eu vou igualar a 3, tá? Então, a vezes 1 ao quadrado mais 4 vezes 1 mais 5, isso tem que ser igual a 3. Então, 1 ao quadrado é 1, né? Então, vai ficar a vezes 1a, mais 4 mais 5, 9 é igual a 3. Logo, a é igual a 3 menos 9, a é igual a menos 6. Então, a é menos 6 e c é 5, conforme solicitado. Logo, a nossa função nada mais é que menos 6x² mais 4x mais 5, tá? E aí, vamos agora para as questões da página 236. A questão 9 trata-se de uma função lucro dada por uma função quadrática, né? A gente até já estudou essa função no capítulo anterior, quando a gente estava analisando funções em problemas do cotidiano. Então, a gente tem essa função aí, onde x é o número de vendas no mês. Para quais quantidades de venda o lucro é nulo? Então, eu quero que L de x seja igual a 0. Então, quando a gente quer descobrir para quais valores de x anula essa função. Então, isso aqui a gente tem uma equação de segundo grau, certo? Então, a gente tem menos x² mais 30x menos 200. Eu quero que isso seja igual a 0. Então, vamos resolver essa função e achar as raízes dessa equação. Então, a gente já viu, né, que para a gente achar as raízes de uma equação do segundo grau, a gente utiliza a fórmula de Bhaskara. Então, primeiro a gente calcula o delta. Delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é igual. Quem é b na nossa função? O 30, né? Então, a é menos 1, b é 30 e c é igual a menos 200. Então, vamos substituir. Então, vai ficar 30 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 200. Então, delta é igual 30 ao quadrado. Se você fizer as contas aí, vocês vão ter que é 900, menos vezes menos mais vezes menos, menos. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 200, 800. 4 vezes 2, 8, acrescenta os dois zeros, né? Então, delta é igual a 100. Então, vamos calcular quais são os valores de x, utilizando Bhaskara. Então, x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2 vezes a, onde a raiz de delta
é raiz de 100, que é igual a 10. Então, x é igual, x1 é igual a menos b é 30, então vai ficar menos 30 mais 10 dividido por 2 vezes a é menos 1, 2 vezes menos 1. E x2 é igual a menos 30 menos 10 dividido por 2 vezes menos 1. Então, menos 30 mais 10, menos 20 dividido por menos 2. Então, isso é igual a 10. Menos 30 menos 10, menos 40. Dividido por menos 2, o resultado disso é igual a 20. Então, os valores de x onde o lucro é nulo são 10 e 20. Então, para x igual a 10 e para x igual a 20, essa empresa ela não vai obter lucro nenhum. E também não vai ter prejuízo, né? Como a gente viu. O lucro é nulo. Na questão 10, a gente tem as raízes da função. Agora nos deu as raízes da função. E pede para a gente calcular o valor da abscissa do vértice da parábola. Então, a gente tem uma parábola aqui, certo? E a questão que é o valor da abscissa do vértice. O vértice está aqui, né? A abscissa do vértice nada mais é que o x do vértice, certo? E a ordenada do vértice é o y do vértice. A gente quer calcular a abscissa, então a gente quer calcular o x do vértice. Então, a gente viu em sala que o x do vértice nada mais é que o ponto médio do segmento entre as raízes da função. Então, aqui a gente tem as raízes, o ponto médio desse segmento, o valor que está exatamente no meio, é o nosso x do vértice. Então, para a gente fazer, a gente descobre o tamanho desse segmento e divide por 2. Então, para a gente descobrir o tamanho, a gente soma as coordenadas x. Então, o x do vértice, ele é dado pela soma das raízes dividido por 2. Então, o x do vértice vai ser 8 mais 22 dividido por 2, que é igual a 30 dividido por 2, que é 15. Então, o vértice tem a abscissa igual a 15. Tá? Então, vamos continuar agora para a questão 11, onde a gente vai ver o que é que a gente estudou sobre o gráfico da função quadrática, certo? Então, a gente tem aqui 3 parábolas e a gente quer saber o valor de C da nossa função quadrática apenas olhando para o gráfico. Então, a gente viu em sala que o valor de C, o termo independente da nossa função, é o ponto onde o gráfico toca o eixo das ordenadas, onde o gráfico toca o eixo Y, tá? Então, o valor que o gráfico toca aqui, o eixo Y, no nosso primeiro exemplo, é o menos 3, certo? Então, o C da nossa função é menos 3. Nessa terceira função aqui, toca no 1. Então, o C é igual a 1. E nessa segunda função aqui, o C é igual a menos 1, porque o nosso gráfico ele toca no ponto de coordenada y igual a menos 1, certo? E agora, na questão 12, pede para a gente dizer quantas raízes reais a função apresenta, sem precisar calcular essas raízes. Ou seja, a gente vai estudar o delta da nossa função, certo? Que a gente viu em sala, a gente já estudou sobre isso, é que o delta, ele infere informações sobre a quantidade de raízes da nossa função, ou da nossa equação do segundo grau, certo? Então, determinando o delta aqui, na letra A, o A é 2, o B é menos 3 e o C é 5. Então, a gente tem que delta é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, isso é igual a menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 5.
menos 3 ao quadrado, 9. 9 menos 8 vezes 5, 40. Então, 9 menos 40, menos 36. Então, nosso delta deu um número negativo. Se deu um número negativo, não existe raiz quadrada de número negativo, certo? Então, quando o delta é negativo, a nossa função não possui raízes reais, tá? Letra B. O A da letra B é 1, o B é 8 e o C é menos 6. Vamos calcular o nosso delta. Então, delta é igual a B quadrado menos 4AC. Então, isso vai ser igual a 8 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Então, isso é 8 ao quadrado, 64. Menos vezes menos, mais 6 vezes 4, 24. Então, delta é igual a 88. Então, delta é positivo. Se o delta é positivo, a gente viu que essa função ela vai possuir duas raízes, por ser uma função do segundo grau, né? Então, ela possui no máximo duas raízes reais distintas. E na questão C, na C a gente tem que o A é menos 1, o B também é menos 1 e o C é menos 1 sobre 4. Então, vamos calcular o delta aqui. Delta igual a menos 4, B ao quadrado menos 4AC. Então, a gente vai ter que menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, vezes menos 1 sobre 4. Menos 1 ao quadrado é 1, né? Menos vezes menos mais vezes menos, menos. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 1, 4, dividido por 4 dá 1. 1 menos 1, 0. Logo, nosso delta é nulo. Quando o delta é nulo, ela vai possuir duas raízes reais iguais ou uma raiz real dupla, tá? Então, ela possui uma raiz, que as duas raízes vão ter o mesmo valor. Real dupla, certo? E para finalizar, a questão 3 trata-se sobre relacionar gráfico da função com a lei de formação da função e verificar se o vértice da nossa parábola é ponto de máximo ou ponto de mínimo. Então, a gente viu em sala, só relembrando, que quando o nosso gráfico estiver a concavidade voltada para cima, o nosso vértice ele vai ser ponto de mínimo, certo? Porque a gente pode entender assim, o gráfico ele vai diminuindo os valores, ele começa a diminuir os valores até chegar em um valor mínimo e a partir desse valor ele começa a aumentar. Então, o nosso vértice é ponto de mínimo quando a nossa parábola tem concavidade voltada para cima e quando ela tem concavidade voltada para baixo, a gente tem um ponto de máximo, tá? Então, nosso vértice aqui, nessa situação, é ponto de máximo. Que aí a nossa função ela tá aumentando os valores até chegar a um valor máximo e a partir desse valor ela vai começar a diminuir. Então, vamos analisar qual função representa ponto de máximo e ponto de mínimo. A nossa letra A gente tem uma função onde o nosso coeficiente angular ele é um número positivo. Se o coeficiente que acompanha o x² é positivo, a gente tem que a nossa função ela tem concavidade voltada para cima, certo? Então, o nosso vértice aqui nessa situação seria um ponto de mínimo. Se tem concavidade voltada para cima, é ponto de mínimo. Na letra B, o nosso A é negativo
ou seja, a nossa parábola tem concavidade voltada para baixo, logo, o nosso vértice vai ser um ponto de máximo. E na letra C, o nosso A também é negativo, menos 5/3, né? Um número negativo. Logo, a gente também vai ter aqui um ponto de máximo, tá? E assim a gente finaliza nosso estudo de funções. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Bons estudos!